Você sabia que a renda fixa pode te dar mais lucro com menos risco do que a bolsa? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre renda fixa. Meu nome é Lucas, do canal Irmãos Investidores. Vamos então abrir aqui uma spreadsheet, uma planilha do Google Docs. Vamos falar agora dos principais títulos de renda fixa. A gente vai falar também para quem você está emprestando, as garantias, o pagamento de impostos. A renda fixa, ela é um tipo de empréstimo que você faz para empresas, para instituições financeiras ou para o governo. Em troca, você recebe uma remuneração. O que ela é chamada de renda fixa? Que algumas condições desse empréstimo você já sabe de antemão. Por exemplo, prazo de vencimento, o tipo de remuneração, quanto você está emprestando. Então, tudo isso tem uma configuração mais fixa do que, por exemplo, a bolsa de valores. Você investe um valor, você não tem ideia para onde vai. A renda fixa, se o credor ele não falir, se ele não entrar em recuperação judicial, todas aquelas condições que você acordou no começo tendem a acontecer. Então você tem ali uma configuração mais fixa dentro desse empréstimo, mas não significa que o retorno é fixo. A remuneração, esses juros que você recebe em troca do empréstimo que você deu para aquela empresa, ela depende de alguns fatores, por exemplo, alguns indicadores como o CDI, que é um parâmetro, né, que vem da Selic, da taxa básica de juros do país. Então, galera, passando aqui para os principais títulos de renda fixa, eu quero fazer um desafio para você e eu te pergunto, quais são os títulos de renda fixa você acha que existe aqui no mercado do Brasil? Eu acho que um deles deve ter passado aí, o Tesouro Direto. Então a gente coloca aqui o nosso Tesouro Direto. O que mais que você tem aí de cabeça? Eu acho que também aí para alguns deve ter vindo o CDB. Então o CDB também é um título de renda fixa. Para umas pessoas aí também pode ter vindo a LCI e LCA. E a gente tem também alguns títulos um pouco mais sofisticados dentro dessa categoria, que são os CRAs, os CRIs, as debêntures, os fundos de investimento e, por fim, a nossa famosa e mais popular poupança. Agora eu quero fazer um exercício junto com vocês, perguntar para todos vocês aí do outro lado da telinha, quem são as pessoas para quem você está emprestando dinheiro. Tesouro Direto, para quem você acha que seu dinheiro está indo? Eu acho que muita gente pode já saber que é o governo. Qual que é a história aqui do Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa criado em 2002, em que o Tesouro Nacional, que é uma entidade pública que cuida das contas ali do governo, ele criou para possibilitar com que pessoas físicas investissem nos títulos de dívida do governo, os títulos públicos federais. E esse foi chamado Tesouro Direto. E esse programa permite com que você facilmente compre os títulos de dívida do governo. Então o governo emite um título de dívida, por exemplo, o Tesouro Selic. Você, ao comprar esse título, esse dinheiro está indo para o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional gerencia toda essa arrecadação que envolve a compra dos seus papéis de dívida. É uma dívida do governo. Então qual que é o principal risco de você comprar no Tesouro Direto? É o risco do governo, o risco dele quebrar. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre risco, vamos aqui continuar com os nossos outros títulos. O CDB, meu amigo e minha amiga investidora, quem você acha que você está emprestando? Aqui vão entrar principalmente instituições financeiras, ou seja, bancos. O LCI e LCA também tem essa característica, você também está emprestando para essas instituições. O CRA e CRI, aqui a gente tem principalmente as empresas que não são os bancos. Por exemplo, a gente tem aqui empresas variadas aí da economia do Brasil, Petrobras, Movida, Vale, todos aqui são grandes empresas que podem emitir esses títulos no mercado. O CRA e o CRI também você empresta para essas empresas. As debêntures, meu amigo, minha amiga investidor, para quem você acha que está emprestando? Pois é, também aqui são as empresas.
Fundos de investimentos, aqui tem uma pegadinha. Os fundos de investimentos, cada fundo é um produto, é um instrumento que os gestores de investimento criam para captar recursos desses investidores. Então, na prática, antes desse dinheiro chegar para alguma empresa, ele passa na mão do gestor. Então, na verdade, para quem você empresta aqui, são os gestores desses fundos de investimento. A poupança também são as instituições financeiras. Então, pessoal, aqui eu queria deixar claro que para cada título de renda fixa, os principais aqui, você empresta para alguma pessoa, para alguma entidade. E o risco desse tipo de investimento é determinado exatamente nas condições de crédito, na capacidade de pagamento de cada entidade que a gente colocou aqui. Então, qual que é o risco do Tesouro Direto? É o risco do governo quebrar. Qual que é o risco do CRA e do CRI? É o risco da empresa que emitiu aquele CRA que você comprou, por exemplo, um CRA da Movida. O risco desse CRA é o risco Movida. Se a Movida quebrar, você perde seu dinheiro. Qual que é o risco de um fundo de investimento de crédito que eu acabei de investir? Você tem um risco compartilhado entre os gestores e as empresas. Por quê? Porque no fundo de investimento ele captou todo aquele dinheiro, o gestor, aquela pessoa, ele vai decidir para onde vai aquele dinheiro, se vai para um CRA de alguma empresa, se vai para um CRI de outra empresa, se vai para um CDB de um bancão. Então aqui é um risco compartilhado, porque nessa cadeia ainda tem os gestores no meio do caminho entre o dinheiro investidor e o dinheiro que vai para as empresas comprando esses títulos de renda fixa. Então, galera, vamos falar aqui um pouquinho agora das garantias de cada título. Qual que é a garantia que a gente tem no Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um dos mais seguros do mercado de renda fixa. Ele é garantido 100% pelo Tesouro Nacional. O que isso significa? Se você tiver algum problema para receber o dinheiro num título que você investiu, mas obviamente o governo não quebrou, né? Se o Brasil aqui não tiver num estresse absurdo, você recebe todo aquele dinheiro de volta. Obviamente, se o governo quebrar, você perde seu dinheiro. Lucas, mas qual que é a chance disso acontecer? A chance, se a gente olhar desde a criação do Tesouro Direto, que é o programa criado em 2002, e o próprio Tesouro Nacional, que é essa entidade que gerencia todas as finanças do governo, criada em 1985, a gente não teve nenhuma situação de calote ou de quebra do nosso governo. Então é um título muito, muito seguro, que na verdade ele é até mais seguro do que a nossa querida poupança. A poupança, na verdade, ela nem é garantida 100% daquele valor que investiu. A poupança, a gente tem aqui uma entidade chamada de Fundo Garantidor de Crédito. Isso aqui é um fundo que ele garante aplicações de até R$250 mil para cada papel que você comprou. Vamos supor que você tem R$250 mil na poupança. Se aquela instituição financeira quebrou, você recebe pelo fundo os seus R$250 mil. Esse FGC também é uma condição importante de garantia do CDB e dos nossos queridos LCI e LCA. Então, esses 4 tipos de papéis, CDB, LCA, LCI e a nossa poupança, são todos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Agora, numa situação que você tem um CDB investido R$251 mil, se aquela instituição financeira quebrar, você só tem reembolsado os 250, você perde os outros R$1.000. Lucas, qual que é a diferença do FGC e do Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional é uma garantia do governo. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo em que todas as instituições financeiras, dependendo do nível de depósito que elas recebem dos seus clientes, parte vai para esse fundo. Esse fundo, então, ele vai concentrar essas contribuições e vai dar uma garantia adicional aos investidores que investem nessas instituições. Esse mecanismo que ajuda a dar um pouco mais de conforto numa situação de estresse de alguma instituição, você recebe aquele dinheiro. Só que a diferença é que uma é regida pelo governo, que na verdade é a base da nossa economia, tem toda a arrecadação, tem todas as leis. O FGC, por sua vez, é uma entidade sem fins lucrativos específica do segmento financeiro. Ambas dão algum tipo de garantia, mas o Tesouro Direto, por ser regido pela maior instituição financeira e empresarial do país, que é o governo, e garantir 100% em caso de alguma perda que não seja a própria quebra desse governo, essa garantia aqui do Tesouro, ela é
maior, ela é melhor do que o FGC, até porque o FGC também tem limites de valor. Se você investir 1 milhão no Tesouro Direto e der algum problema naquele título, sendo que o governo não quebrou, você tem de volta esse dinheiro. O FGC é limitado nesse valor aqui. Passando aqui para os CRIs, debêntures e fundos de investimento, a gente não tem nenhuma garantia. Ah, mas Lucas, por que esse pessoal não tem nenhuma garantia? Enfim, é uma condição em que, por exemplo, você está emprestando para qualquer tipo de empresa do Brasil, não existe algum tipo de fundo, nenhuma determinação que crie, por exemplo, um FGC, que é específico do setor financeiro. Ah, mas Lucas, então por que eu investiria nesses caras aqui? Esses caras aqui, na média, eles tendem a remunerar, a dar mais retorno do que os outros títulos que eu comentei. Por quê? Porque ele também não tem essa garantia. É uma contrapartida que o credor, eu que vou emprestar, comprar aquele papel, eu peço em nome de não ter essas garantias que eu comentei aqui. Então, galera, vamos passar aqui agora para os nossos impostos. Existem aqui dois tipos de tributação. Aquela que segue uma tabela regressiva, que vai de 22,5% do lucro que você recebeu até 15%, ou papéis isentos, você não paga imposto sobre o retorno daquele papel. Eu quero que você me diga quais os papéis vieram aí na sua cabeça que são isentos de imposto de renda. Eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga investidora, que você acertou em dizer na nossa querida LCI e LCA, que são 100 IR, e a nossa querida e famosa poupança. Então, os papéis LCI e LCA e a poupança são papéis isentos de imposto de renda. Ou seja, você investiu, daqui a um tempo, na hora que você resgatar, você recebe a remuneração nesse prazo e não paga nenhum imposto de renda sobre essa remuneração. Os outros papéis seguem a nossa tabela regressiva do IR. Ah, Lucas, me fala aí, o que é essa tabela regressiva do IR? Que nome esquisito, tá me dando até medo de tentar entender isso aí. Eu já puxei aqui para você a nossa tabelinha do imposto de renda, a nossa tabelinha regressiva. Por que é regressiva? Porque ela começa com uma alíquota maior, de 22,5%, e ela vai caindo quanto mais você fica investido naquele papel para os 15%. O que é a nossa leitura dessa tabela? Ou seja, se você investir num CDB e ficar até 180 dias e você resgata, você vai pagar 22,5% daquela remuneração que você recebeu ao longo desse tempo. Agora, se no mesmo CDB você segurou acima de 720 dias, ou seja, acima de 2 anos, você vai pagar uma alíquota menor. Por que ela é feita dessa forma? Porque existe um incentivo implícito aqui a você tentar carregar o máximo possível da sua aplicação para que você pague menos impostos. Imagina que você comprou um CDB de 3 anos e você quer tirar passado 1 ano. A empresa ela se planejou para pagar aquele recurso ao longo desses 3 anos. Ela pegou o empréstimo e daqui 3 anos aí ele vence. Imagina que você, não, eu quero o meu dinheiro de volta em 1 ano. Você concorda que essa saída antes do vencimento é uma condição não muito agradável para ambas as partes, porque talvez de um lado nosso aqui do credor houve ali uma urgência e do outro lado ela tinha planejado para fazer aquele pagamento naquele prazo. Até porque se você sair antes do vencimento, você pode não receber a remuneração que você acordou, porque você vai estar saindo e vai vender ele a mercado. Você vai vender quanto aquele papel vale no mercado. Dependendo das condições da empresa, dependendo das condições da economia, aquele papel pode valer mais, pode valer menos. Existe esse risco de liquidez, você pode não conseguir sair. Existe risco de mercado, dependendo do preço ali do papel, você pode ter algum tipo de perda. Então aqui o imposto ele tenta também caminhar para um incentivo que valorize quem possa carregar mais os seus papéis até o vencimento. Agora, meu amigo, minha amiga investidora, eu fiquei pensando, mas afinal, o quanto que retorna cada tipo de investimento? Vamos explorar as rentabilidades, os tipos de remuneração desses papéis no próximo vídeo. Um grande abraço!